Que a tua prece, Virgem bondosa, nos acompanhe pela vida além, e que na morte venhas piedosa para assistir-nos, bendita Mãe. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso, prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: Se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus agora proclamada mostra-nos que em Jesus Cristo, Deus vem ao encontro da nossa fragilidade. A partir do encontro de Jesus com o leproso, é-nos revelado o coração misericordioso de Deus, que nunca fica indiferente ao nosso sofrimento. No tempo de Jesus, um leproso estava excluído da comunidade para impedir o risco de contágio, mas mais ainda porque na interpretação rabínica a causa da lepra era o pecado. Para além do sofrimento da doença, a lepra tinha também este estigma. Aquele que contraía a doença tinha que viver isolado, sozinho, longe de todos, impossibilitado até de participar nos encontros de oração da comunidade, isto é, impedido de elevar a Deus a sua súplica no momento de maior aflição. E disso fazia eco já a primeira leitura. E porém, Jesus, diante daquele leproso, não só não se afasta, nem o afasta, mas faz algo impensável. Jesus toca-o. Jesus olha-o compadecido, toca-o e cura-o. Na pessoa daquele leproso de que fala o Evangelho, temos a imagem
da experiência de sofrimento que atinge tantas pessoas, nomeadamente as que estão em situação de doença. A experiência de um sofrimento que não é apenas físico, mas um sofrimento que é também psíquico, que é também espiritual. Um sofrimento tantas vezes marcado pela solidão, pelo isolamento, às vezes pelo desespero. E diante desta experiência de sofrimento, aquilo que o Evangelho nos diz é que temos motivos para a esperança. Aquilo que o Evangelho nos vem dizer é que Jesus continua a vir hoje ao nosso encontro. Continua a olhar compadecido para as nossas fragilidades, assegurando-nos que não estamos sozinhos. Continua a vir ao nosso encontro com gestos de ternura e compaixão. O Evangelho diz-nos que não estamos condenados ao desespero, mesmo quando a doença chega, mesmo quando o sofrimento nos bate à porta. Não estamos condenados ao desespero, pois Deus não nos abandona. E o seu amor é sempre maior do que a nossa fragilidade. E por isso a palavra de Deus tem, antes de mais, este toque de esperança, este convite à confiança. Mas também um desafio ao nosso compromisso. São Paulo, na segunda leitura, desafia-nos a sermos imitadores de Cristo. Isto é, nós não somos apenas convidados a confiar em Jesus, a confiar mais em Jesus, nomeadamente nas situações difíceis, nos momentos do sofrimento. Somos convidados a dar um passo mais. Somos igualmente desafiados a imitar a atitude de Jesus. A compaixão diante das dificuldades dos outros, nomeadamente dos doentes, e a ajuda concreta nos momentos difíceis fazem milagres e permitem que Cristo continue hoje a fazer milagres por nosso intermédio. Nas situações difíceis, a nossa primeira tendência é fecharmos em nós próprios. É não conseguirmos descolar do nosso sofrimento, das nossas dificuldades. E, porém, o desafio do Evangelho é não apenas a confiarmos em Jesus nesses momentos difíceis, mas a não ficarmos fechados em nós, a darmos um passo mais, a irmos ao encontro dos outros com compaixão, imitando Jesus. Dizia-vos que Cristo continua hoje a fazer milagres e pode-os fazer por nosso intermédio. Não pensemos em coisas grandiosas, em gestos que chamem a atenção. De facto, é nos pequenos nadas do nosso dia-a-dia, é na nossa atenção e escuta de alguém, na partilha singela com alguém que precisa, que somos desafiados a imitar a atitude de Jesus e a permitir que Ele continue a fazer milagres, que Ele continue a olhar com compaixão, a tocar e a curar, como escutámos no Evangelho. Este ano o Papa, na sua mensagem para este dia, convida-nos a olhar para as relações do doente, dizendo-nos a primeira coisa que é preciso curar numa situação de doença é a relação uns com os outros. E convida-nos, na sua mensagem, a imitarmos esta atitude compassiva de Jesus. O Papa recorda-nos, e são palavras dele, que o primeiro cuidado de que necessitamos na doença é uma proximidade cheia de compaixão e ternura. Por isso, cuidar do doente significa, antes de mais, cuidar das suas relações, de todas as suas relações, com Deus e com os outros, familiares, amigos, profissionais de saúde, com a criação e consigo mesmo. E o Papa continua, especialmente nós cristãos, somos chamados a adotar o olhar compassivo de Jesus. Cuidemos de quem sofre e está sozinho, porventura marginalizado e descartado. Com o amor mútuo que Cristo Senhor nos oferece na oração, especialmente na Eucaristia, tratemos das feridas da solidão e do isolamento. E deste modo,
cooperemos para contrastar a cultura do individualismo, da indiferença, do descarte e fazer crescer a cultura da ternura e da compaixão. Palavras do Papa Francisco, que nos desafia muito concretamente este ano a imitarmos Jesus na sua atitude compassiva e a procurarmos, antes de mais, curar as relações. Curar as relações significa algo tão simples quanto o visitar, por exemplo, um doente que está sozinho, o levar-lhe uma palavra de apoio, o manifestar a nossa presença num momento difícil da sua vida. Nós estamos a poucos dias da celebração da festa dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Iniciamos hoje, como vos disse no início, a novena que nos prepara para a sua celebração. Ora, estes dois pequenos grandes santos, Francisco e Jacinta, deixaram-nos um exemplo desta atenção aos outros. Eles eram incapazes de ficar indiferentes diante do sofrimento daqueles que os procuravam e que pediam a sua ajuda, que pediam a sua oração, que pediam que apresentassem as suas necessidades a Nossa Senhora. Incapazes de ficar indiferentes diante do sofrimento dos outros. E na situação de doença terrível que a ambos vitimou, foram exemplares não só na confiança em Deus, que nunca os deixou sós, mas também nesta preocupação com os outros, oferecendo os seus sofrimentos por eles. São para nós um exemplo a imitar, um desafio concreto à vivência do Evangelho hoje proclamado. Caros peregrinos, confiemo-nos a Jesus que vem ao nosso encontro, nos olha, nos toca, nos cura. Mas não deixemos de imitar Jesus na atenção aos outros e às suas necessidades. Disponhamo-nos a ser cada um de nós o meio através do qual Jesus hoje continua a tocar e a curar. O meio através do qual Jesus continua hoje a realizar milagres.